Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E a partir ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, e se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém? Glória a Deus por essa palavra abençoada nessa noite. Eu gostaria de estar com os irmãos meditando sobre este tema. A fidelidade, ela traz recompensas. A fidelidade, ela traz recompensas. Baixe sua fronte. Paizinho querido, esta é a tua palavra, Senhor, nesta noite. Nós entregamos nas tuas mãos, para que mais uma vez o teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar ao nosso coração. Fala com a tua igreja, fala conosco, Senhor, mais uma vez nessa noite. Nós queremos entregar nas tuas mãos esta noite tão abençoada, esta noite na qual já temos visto o teu falar, o teu ministrar aos nossos corações, através da adoração, dos louvores que foram colocados aqui. Agora eu te peço a tua continuidade. Derrama o teu maná nessa noite ao nosso coração, para saciar a nossa fome e a nossa sede nessa noite. Eu já te louvo e te engrandeço neste lugar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estava olhando para algumas propagandas de televisão e fiquei muito espantado de ver como o marketing, ele está tão poderoso para influenciar as nossas vidas. Você já percebeu que tudo aquilo que nós vestimos e comemos e que temos na nossa casa, muito dessas coisas são fruto do marketing, dos estímulos externos que nós vemos a cada dia da nossa caminhada. Muito disso acaba refletindo numa realidade
de cada um de nós que vivemos nesse mundo. Deveríamos ter muitos mais estímulos internos, mas o mundo, queira você ou não, ele é forte em influenciar a nossa vida e o povo de Deus também. Eu estava olhando esta passagem aqui nessa noite, nessa tarde, noite, né? E vendo ali conversando com o Espírito Santo de Deus, eu vi estas mulheres que estavam ali na crucificação de Jesus, estavam ali na ressurreição de Jesus, estavam ali observando a Jesus de longe. Estas mulheres, elas participaram de todos os momentos que antecederam a morte, a ressurreição, e também foram muito participantes no ministério de Jesus durante a sua caminhada no nosso meio. Elas eram mulheres presentes, eram mulheres que ajudavam na alimentação, estavam sempre, irmãos, sendo pessoas que estendiam as suas mãos, deixaram muitas vezes os seus lares para servir ao Mestre, servir a Jesus, deixar a sua casa, para que através das suas vidas, Jesus e os seus discípulos pudessem ministrar ao coração das pessoas que estavam diante delas. Eu comecei a ver, aqui nesse capítulo, que a Bíblia diz que elas levantaram de madrugada. Preste atenção. Levantaram muito cedo. Diz aqui no verso número 1. E no número 2 nos diz que no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. No verso 1 diz que elas compraram aromas para embalsamá-los. Não era barato, não era um preço muito pequeno para aquela época, mas elas se disponibilizaram a fazer a obra do Senhor. Elas estavam ativas, elas tinham o desejo no coração. Foram ao cemitério, lugar que muita gente não gosta de ir. Essa atitude destas mulheres me fez pensar, qual é o motivo que te traz à igreja nessa noite? Qual é a motivação que você tem de estar na sua casa? Qual é a motivação que você tem de ajudar as pessoas que estão diante de você? Você já parou para pensar nisso? O que nos motiva a fazer tudo o que fazemos? O que nos motiva a continuar trabalhando, a continuar trazendo o pão de cada dia para a nossa casa, a se doar, a suportar o fraco, ser amoroso com as pessoas? O que te motiva? Eu olhei para essas mulheres e vi um sentimento maravilhoso no coração de cada uma delas.
o sentimento do amor. Tudo que elas faziam, irmãos, elas faziam com amor. Elas faziam porque estava no íntimo do coração delas, se entregarem para aquela grande obra que estava diante delas. Irmãos, essa atitude destas mulheres, que no momento da crise, no momento mais difícil, elas não se esconderam, mas os discípulos sim. No momento da crucificação, o único que ficou junto com Jesus foi João, os outros não estavam ali. Nos momentos mais difíceis, os discípulos não estavam, mas estavam elas, participando de cada momento que antecedia a morte de Jesus. Na crucificação, quando levaram o corpo de Jesus, você pode ver aqui, no verso 40, do capítulo 15, estavam elas ali, mulheres observando de longe, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Verso 47, estava Maria Madalena e Maria, mãe de José, e observava onde foi colocado o corpo dele. Você vai começar a ver a participação destas mulheres no ministério de Jesus. Quando precisavam delas, elas estavam ali, presentes. Mas os discípulos estavam escondidos. Você vê aqui, no verso 16, no verso 10, do capítulo 16, verso 10, e partindo ela foi anunciá-los àqueles que tinham sido companheiros de Jesus, e se achavam tristes e choravam. Enquanto elas estavam servindo, enquanto elas estavam adorando, enquanto elas estavam ali diante de Jesus, na expectativa, na vida, na morte, os discípulos estavam escondidos, chorando, presos, com medo. Eu olhei para essa atitude destas mulheres e comecei a ver, irmãos, como elas não mediram esforços, nem sacrifícios, para fazer a obra do Senhor. Estas mulheres acreditaram tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Elas estavam lá, presentes. E o tema da nossa mensagem hoje fala que a fidelidade, ela traz recompensa. E qual foi a recompensa de Maria Madalena? A recompensa de Maria Madalena foi de ela ser fiel na presença de Jesus. Maria Madalena não era diaconisa. Maria Madalena não era uma pessoa importante, era uma mulher que tinha sido possessa por vários demônios. Mas a fidelidade de Maria Madalena trouxe a ela a ser honrada como a primeira pessoa que viu Jesus quando ele ressuscitou. A primeira pessoa que teve o privilégio de ver a Jesus quando Jesus ressuscitou. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz lá em Provérbios,
que os olhos do Senhor estão nos observando, tanto os bens, os bons, ou os maus. Os olhos do Senhor, eles estão contemplando a nossa vida, estão contemplando as nossas atitudes, estão contemplando a nossa postura espiritual diante do momento em que eu estou vivendo. Eu comecei a pensar e comecei a falar com o Senhor: meu Deus, qual é a minha motivação para esse tempo? Qual é a motivação da igreja do Senhor Jesus? Qual é a motivação do povo de Deus para esse tempo? Porque, irmãos, mesmo na frustração, estas mulheres venceram. Elas estavam fazendo o que era certo, e muitas vezes o certo, às vezes dá errado. Muitas vezes você fazer o que é bom, o que é honesto, o que é legível, muitas vezes você não vai ver o futuro destas coisas, você não vai ver as bênçãos em cima dessas coisas. Mas a frustração não tirou delas o desejo de continuar caminhando, o desejo de servir, o desejo de ser uma bênção, o desejo de fazer a obra do Senhor. O que elas fizeram não passou desapercebido da parte de Jesus. Irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração mais uma vez nessa tarde. Porque a minha aproximação com Jesus, ela vai trazer benefícios para mim. A minha aproximação na presença do Pai, ela vai trazer realidades para a minha vida, que vão ser bênção na minha casa. Você pode olhar para muitos outros textos da palavra de Deus, e você vai ver que Deus honrava pessoas que estavam com o seu coração na presença do Pai. Você se lembra de Jó? Quando Satanás chegou na presença de Deus e disse: você viste o meu servo Jó? Jesus, nosso Pai, falando isso para Satanás: você viu o meu servo Jó? Mas Satanás disse: mas o Senhor o cobriu de bens, o Senhor deu tudo a ele, tira tudo dele para ver se ele me honra. Tira tudo dele. E Deus fala para ele: só não põe as mãos sobre a sua vida. Você conhece a história. Satanás perde os seus bens, perde seus filhos. Mas a atitude de Jó nos chama a atenção. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jamais passou na mente de Satanás que Jó servisse a Deus pela sua fidelidade. Jó pode ter perdido os seus bens, pode ter perdido parte da família, mas Jó não perdeu a fidelidade ao Senhor. Jó não perdeu a coisa mais importante que eu e você não podemos perder nessa vida. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a fidelidade ao Senhor.
Você vai, naquela outra momento que Jesus tem com os seus discípulos, e eu peço que você abra comigo em Marcos capítulo 8, volta um pouquinho, Marcos capítulo 8, aqui uma outra experiência de Jesus, que nos fala sobre isso. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo ele o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Uma outra experiência a respeito da fidelidade. 3 dias com Jesus, uma multidão. 3 dias ouvindo do Senhor Jesus, ouvindo as mensagens, no frio, no calor. Não tinha toalete, mas eles permaneceram com Jesus. Agora, qual foi a bênção da fidelidade a Jesus? Preste atenção. Quem permanece com Jesus, quem é fiel com Jesus, quem está com Jesus, pode ter a certeza que Ele está te sustentando, porque Jesus, Ele viu o que você não vê, Jesus viu o que você não viu, Jesus olhou e viu que aquela multidão ia perecer pelo caminho, que aquela multidão ia morrer pelo caminho. Quando você está com Jesus, quando você é fiel com Jesus, Ele olha para a nossa vida e Ele começa a ver o nosso futuro. Ele começa a ver as coisas que vão acontecer lá na frente. E Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele olha para nós. Ele quer o nosso melhor, igreja. Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele sabe que nós estamos juntos nessa caminhada. Mas a fidelidade a Jesus, faz-nos viver uma vida com segurança. Jesus também viu os recursos existentes ali naquele lugar, que eram os pães, que eram os peixes. Jesus viu que eles necessitavam daquele alimento. Jesus não desampara eu e você. Jesus não nos deixa pelo caminho. Jesus não nos deixa passarmos fome nesse mundo, porque Ele sabe que você é um filho dEle, você é uma vida preciosa, você foi comprado com o precioso sangue dEle, e Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar, porque Ele é fiel. A fidelidade traz recompensas para nós. A fidelidade, ela nos guarda nesses dias difíceis. Ela nos sustenta nesses momentos contrários da nossa vida. Você se lembra que eu falei aqui a vocês que o único que ficou junto com Jesus, quem foi? O apóstolo João. Os outros tinham saído. Qual foi a recompensa do apóstolo João?
O apóstolo João, ele foi recompensado quando ele estava na ilha de Pátimos. Jesus deu a honra a ele de escrever o livro do Apocalipse. As revelações do Pai que foram colocadas nas suas mãos. João foi honrado, porque no momento importante ele estava ali, junto com Jesus. A fidelidade traz recompensas. A fidelidade é tremenda na nossa vida, irmãos. E mais do que importante para mim e para você, é nós sabermos e demonstrarmos através da nossa vida, com as nossas atitudes, o quanto nós amamos a Jesus. Não importa o que pode estar acontecendo ao nosso redor, não importa as lutas que eu tenho passado, o mais importante é você se agarrar a Jesus, você se entregar a sua vida por completo a Jesus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Estas mulheres puderam experimentar isso. Elas tiveram o privilégio de levar a mensagem de Jesus aos discípulos. Maria Madalena foi lá e chega aos discípulos e diz: olha, o mestre ressuscitou. Os discípulos olham para ela, nós não acreditamos. Mas como? Você? Pareceu para você? Você era aquela mulher que tinha 7 demônios? Sou eu mesmo. Não acredito. Duvidaram. Mas Jesus é assim. Jesus honra quem Ele quer. Jesus levanta quem Ele quer. Jesus abençoa quem Ele quer. Muitas vezes na nossa ótica humana, a gente diria: esta mulher é a última mulher que deveria ser honrada. Aos olhos humanos nós diríamos: essa mulher não tem capacidade. Esta mulher, ela não tem títulos. Esta mulher não tem nada para ser o que foi. Mas Jesus olhou para ela, e quando Jesus põe os olhos na nossa vida, e começa a analisar aquilo que eu faço, aquilo que eu sirvo, aquilo que eu sou na presença dEle, olha, o Senhor começa a mostrar ao meu coração e à minha vida, como é a minha postura espiritual para esse tempo. Jesus quer olhar em você, irmão, Jesus quer olhar em você, irmã, uma postura diferente, uma postura de adoração ao Senhor, uma postura que se coloca diante dEle, não por aquilo que você tem, não por aquilo que está com você, mas por aquilo que você é na presença do Pai, por aquilo que você é na presença de Jesus, porque é isso que é o mais importante. Os bens vão ficar, os dons vão ficar, mas o amor a Jesus, o amor a Jesus é o que vai prevalecer. Aleluia. Não saia do seu lugar. Elas não saíram do seu lugar. Não saia do seu lugar. Pastor, a luta está grande, eu não estou vendo nada. Continua firme, continua presente, como elas foram, como elas se dedicaram, como elas adoravam. O grande problema hoje são as influências, o marketing que o mundo está fazendo, que está tirando as pessoas da presença de Deus, porque nós estamos sendo levados pelas motivações externas, igreja, e não por aquilo que está dentro de cada um de nós.
Mas o Senhor, nesta última hora da igreja, Ele está chamando a você, a você, a você, a você, a nossa vida. Jesus está chamando para uma nova postura, para um novo momento. Jesus está chamando uma igreja verdadeira. Jesus está chamando uma igreja compromissada, compromissada com os cultos, compromissada com a adoração, com a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Elas não saíram daquele lugar. Elas não desfaleceram pelo caminho. Choraram, mas era um choro para mostrar o que estava presente na vida delas. Deus está nos chamando nessa última hora. Deus está separando aquele que é daquele que não é, daquele que diz que é e daquele que diz que não é. Deus está separando. Jesus está voltando. Através da nossa atitude, através da nossa postura para esse tempo, vai mostrar para Jesus que eu mereço ser recompensado nesse tempo. A minha fidelidade vai trazer recompensas. Deus vai me honrar, talvez no tempo em que eu não espero, mas a honra virá. Deus vai honrar você, talvez não no tempo que você está esperando, talvez você já até cansou de esperar, mas espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, não desista, continue sendo fiel, continua com Jesus nas madrugadas, continua com Jesus vindo à casa do Senhor, continua com Jesus servindo a Ele com o melhor que você pode. Continua com Jesus, porque você vai ver diferença, você vai começar a enxergar diferenças na tua vida, você vai começar a ver que algo vai começar a nascer dentro de você, algo vai começar a transformar o seu interior, e você vai começar a não olhar mais para estas coisas que estão aos teus olhos, mostradas pelo mundo, mas você vai ser levado por aquilo que está dentro de você, dentro da tua casa espiritual, porque você é templo do Espírito Santo do Senhor, você é alguém separado de Deus para uma grande obra. Oh, aleluia. Não deixe que os teus olhos te enganem, mas seja serva, seja servo, que você vai receber de Deus a tua recompensa. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero orar nessa noite por você, eu quero orar pela nossa vida. Se você, enquanto estiver, chama o grupo de louvor, enquanto o grupo de louvor estiver adorando aqui, eu peço a você, venha aqui à frente.